diferente do Brasil, a Europa tem uma religião, um catolicismo, um cristianismo basicamente dormente, né? Ou seja, é dormente. Ela não é algo que está sendo ativado, né? Ou seja, o segundo exemplo, né? O segundo exemplo que as pessoas usam com bastante frequência é o caso da China, né? As pessoas dizem, ah, a China é ateia, a China não acredita em Deus. É mais um exemplo também idiota, né? Porque quando as pessoas usam esse exemplo, as pessoas geralmente não estudam o que significa a China ser um o, o que a China fez. Eu dei algumas lidas para entender melhor, porque eu ouço muito essa frequência que a China é coisa e tal. A China, na verdade, ela criou apesar de todo o autoritarismo, todo o problema chinês em relação à pouca liberdade, a China, ela criou uma forma que ela não permite que a religião se misture com o Estado, né? Que é muito parecido com a União Soviética, é muito parecido com o que fez a União Soviética. Então, eles sabem que a religião quer poder, mas especificamente o cristianismo, né? O problema, a birra deles é com todas as religiões, sem exceção. Mas quem parece que fica gritando são os cristãos, né? Os debates que eu vejo, geralmente que fica com essa conversa de China, são debates cristãos, cristãos versus ateu. Então, você pode pensar que a choradeira que os cristãos arrumam com relação à China ser um país ateu, tem mais a ver com o fato de que a China não está interessada em permitir que o cristianismo se impregne, a impregnação do cristianismo no Estado. Isso faz com que grupos, geralmente cristãos, que têm esse discurso de perseguição, né, um discurso muito comum. Eu já vi também na França, né, que a França tem também um Estado laico bem forte, né, bem forte quer dizer que eles não querem interferência. Uma vez eu vi um evangélico discutindo a questão dos símbolos religiosos em espaço público, né? E esse evangélico dizia da seguinte forma, dando exemplo, né, de que na França todas as pessoas podem colocar sua caixinha na rua e tocar sua música, exceto os cristãos, né? Essa forma como ele fala, parece que os cristãos são perseguidos na França. Não são perseguidos na França. A diferença é que a França tem um conhecimento histórico de que o cristianismo tem uma tendência forte de se enfiar no Estado. Então, como eles têm uma preocupação muito forte para não deixar o Estado virar um Estado religioso, uma teocracia, eles tendem a pegar mais pesado com os cristãos na França. Aí vem o discurso que você ouve às vezes em debates de que a França persegue os cristãos, né? Mas é interessante que esse discurso de perseguição do cristianismo ele aparece tanto em países que os cristãos são minoria, né, como a Síria. A Síria realmente parece que tem perseguição de cristão, mas esse discurso acontece também no Brasil, né? Quando o Bolsonaro estava concorrendo à presidência, surgiram, quem acompanhou o debate lá, coisa e tal, uma das coisas que apareceu no debate é de que se o Lula ganhasse, os cristãos seriam perseguidos no Brasil, né? O que é a puta de uma piada? Não faz nenhum sentido falar que cristão é perseguido no Brasil. Eles são maioria. Não tem como você perseguir a maioria, né? Aí esse mesmo discurso é feito nos Estados Unidos, né, com Donald Trump, né, o pacote do Trump, chamado o pacote anticristão, né, o viés anticristão, né, um pacote que tem como objetivo evitar que as pessoas tenham preconceito contra os cristãos, o que é uma puta de uma piada. Se você pensar, vamos ver aqui um comentário aqui. Então, mas a mente delas continua agindo como. Então, mas isso aqui é outro assunto que pode entrar. Isso é o que o Richard, não, Rich Dawkins chamou de cristianismo cultural, né? Ele fala, eu sou cristão cultural, na verdade, que ele é ateu, né? Ele fala que é cristão cultural. Mas essa perseguição, depois a gente pode voltar nesse ponto, mas essa perseguição que o pessoal fala o mesmo discurso nos Estados Unidos, o mesmo discurso em outros países, esse é um discurso de vitimização, né? O cristianismo está sempre se colocando na posição de vítima. Por exemplo, os cristãos adoram dizer que eles eram perseguidos em Roma, né? Antigamente, né? Antigamente todos eram perseguidos, né? Inclusive eles eram perseguidos como ateus. Então a perseguição em Roma aos cristãos não era especificamente contra os cristãos. Era uma perseguição contra aqueles que não acreditavam nos deuses da Grécia, o que incluía todos, né? Então, assim, eles eram perseguidos como ateus. Então, não é que havia uma perseguição, e o discurso aqui é o mesmo, né? Você vê agora 2000 anos e os cristãos continuam com o mesmo discurso, né, de perseguição. A China, por exemplo, é outro exemplo. A China, como comentei anteriormente, ela não persegue especificamente os cristãos. Ela persegue, ela nem chega a perseguir, ela simplesmente tem uma política de que Estado é Estado, religião é religião. Religião é algo privado, né?
Eu já vi algumas leis que proíbem até de você falar de religião em público, parece, né? Eu não sei se essas leis são verdade, se é exagero, mas eu cheguei a ver alguns casos que ela proíbe, né, religião em público, né? O que eu concordo, né? Eu acho que a gente não deveria permitir religião em público, né? Religião é algo privado, né? A gente não permitiria, por exemplo, em geral, né? Vamos supor que uma pessoa queira ensinar, por exemplo, sei lá, pega uma coisa bizarra aí, pensa aí, a chance é altíssima de que a gente é contra as pessoas usarem o espaço público para ensinar, mas a religião ela tem esse privilégio. Eu estava vendo agora o debate da regulamentação das redes sociais, né? E lá estava parece que o STF já aprovou, vai aprovar, acho que já formou a maioria para regulamentação. E lá estava lá, né? Entre as coisas que não pode ser, aparentemente eu entendi bem, as plataformas vai ter regulamentar, é